Olá pessoal, eu me chamo Sami, bem-vindo ao canal. Você já ouviu falar sobre paralisia do sono? Milhares de pessoas já passaram ou passam por esse tipo de problema. Suas experiências são, no mínimo, aterrorizantes. Mas se você já gostou desse assunto, dá um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos pro vídeo. Esse distúrbio acontece quando a pessoa acorda e a paralisia continua ativa. Essa paralisia, esse problema, ela é estudada pela medicina do sono. Fisiologicamente falando, essa paralisia ela é relacionada a uma parte natural de um processo do cérebro chamado sono REM, ou sono REM, a qual é conhecida como anatomia REM. Simplificando, acontece quando o cérebro acorda do estado REM, mas a paralisia persiste ainda no corpo. E isso é acompanhado de uma tal imobilidade, a pessoa não consegue se mover de jeito nenhum, só consegue mover apenas os olhos e o pior é acompanhado de alucinações, imagens, projeções de figuras e etc. Essas alucinações são chamadas de alucinações hipnagógicas. Isso deixa a pessoa incapaz de se mover. Mas essa paralisia, essa experiência que a pessoa tem, para ter uma noção, você consegue só apenas mexer os olhos. Você não consegue mover nada do seu corpo, nenhum dedo. Existem pessoas que viram diversas coisas, diversas imagens. O cérebro cria essas imagens, cria essas figuras por conta da autodefesa que está fragilizada. Então a pessoa começa a ver figuras, o medo transformado em uma imagem. Por isso, existem vários relatos de pessoas que veem esse tipo de imagens, de figuras, de entidades, e partem até mesmo para o lado espiritual da coisa. Muitas até mesmo relatam que não são entidades, mas são extraterrestres. Existem dois sintomas para se detectar essa paralisia do sono. O primeiro sintoma é a imobilidade, é a incapacidade da pessoa poder se mover. Isso faz com que o medo aumente ainda mais. Já pensou se você acorda durante a noite e se depara com uma situação em que você consegue apenas mexer os olhos e não consegue se mover, não consegue mover nada, nem a voz sai. Você tenta de todas as formas emitir algum som, gritar e não sai nada. E o segundo sintoma são as percepções. Esse é o ponto principal da paralisia do sono, em que a pessoa, além da imobilidade, ou por consequência disso, se gera um medo, ou até mesmo um pavor. Esse pavor é acompanhado de imagens e percepções, consegue enxergar figuras, sombras, entidades no seu quarto, ou onde quer que ela esteja dormindo. Esse problema, para ter uma noção, ele é tão sério que as pessoas passam mal, elas sentem um aperto no peito. E, logicamente, elas relatam que são as próprias figuras ou imagens ou entidades que pressionam o peito e deixam elas sufocadas. Mas como é muito dividido isso entre a ciência e religião, o lado espiritual, muitos dizem que são entidades, outros dizem que essa opressão é gerada simplesmente pelo pavor e pelo medo. Faz com que a pessoa se desequilibre. Esses sintomas podem durar segundos ou até mesmo minutos. Vamos ver agora dois relatos, pequenos relatos de pessoas que passaram por esse tipo de problema. Há mais ou menos 7 anos atrás, em 2012, quando eu tinha 11 anos de idade, eu tava deitado na minha cama com a mão pendurada segurando uma Nerf. E tava de noite, eu tava quase dormindo. A luz estava apagada e a única coisa que iluminava o meu quarto era a luz do monitor do notebook do meu irmão, que ele tava usando deitado naquela cama ali. Eu tava de boas deitado até que eu acabei dormindo. Só que pouco tempo depois a Nerf caiu da minha mão e fez um barulho, aí eu acabei acordando. Eu resolvi levantar pra poder pegar e guardar, só que eu não conseguia levantar. Eu tava acordado com os olhos abertos, ouvindo barulho na rua, mas eu não conseguia me levantar, me mexer, nem falar ou gritar pra pedir ajuda do meu irmão que tava ali do meu lado. E aí coisas bizarras começaram a acontecer, como vozes bem próximas ao meu ouvido e vultos. E foi aí que eu percebi que eu tive a minha primeira paralisia do sono.
Bem, as coisas começaram a ficar bem estranhas comigo quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade. Eu me lembro que dormindo na minha cama eu tive um sonho um tanto perturbador. Nesse sonho eu me vi entre vão que separava duas camas, e eu não conseguia me mover, é como se eu estivesse afundando em uma areia movediça. E nem mesmo gritar eu conseguia. E quando eu afundei por completo, eu acordei tentando gritar, mas da minha boca só saía pequenos ruídos. E mal sabia eu que desse dia em diante eu não iria mais dormir em paz, porque esse foi o meu primeiro contato que eu tive com a paralisia do sono. E claro, no início foi algo bem leve, mas ao longo do tempo as coisas foram se intensificando. O que era apenas acordar de um sonho que eu não podia me mover se transformou em acordar e não poder me mover novamente, só que vendo tudo à minha volta. E quando eu tinha essas paralisias, eu via sombras no meu quarto, escutava ruídos, risadas, os móveis se moviam e principalmente eu sentia a presença de alguma entidade dividindo o mesmo ambiente comigo. O episódio mais agressivo que aconteceu foi em 2014 ou 2015, eu não me lembro muito bem. Nesse período, eu dividi o quarto com a minha irmã, e eu me lembro que nesse dia eu tava muito cansado, e eu dormi bem cedo, coisa que não era de costume de eu fazer. E durante a madrugada, eu senti novamente uma sensação de formigamento tomando todo o meu corpo. Então eu acordei sem poder me mover, e na minha visão periférica eu pude observar de novo a sombra. Dessa vez ela não ficou tão próxima de mim, eu vi a silhueta dela passando, e quando eu recuperei meus movimentos, a estática que gritava no meu ouvido sumiu, e eu fiquei meio desesperado, principalmente por notar que minha irmã não tava no quarto. Nesse dia, pelo que eu sei, ela dormiu fora. Com medo eu peguei meu cobertor e fui pro sofá lá na sala. Lá eu deitei de lado e tentei dormir, mas como eu dormi muito cedo, o sono tinha ido embora, e depois de alguns minutos de olhos fechados eu adormeci. E, mano, novamente eu senti a sensação de formigamento. Eu abri o meu olho, só que dessa vez nada se movia, não tinha nenhum ruído na casa, mas a sensação de ter alguém ali perto de mim era muito forte. Então eu senti, deitando atrás de mim no sofá, alguém. Essa coisa colocou a mão em cima de mim e se aproximou bem próximo do meu ouvido e perguntou: "Por que você não vem dormir comigo de novo? Eu me sinto tão sozinho." Naquele segundo, a minha vontade era só de morrer, porque tinha um fucking demônio falando que queria dormir comigo, velho. No meu quarto. E depois que a paralisia passou, eu fiquei sem chão. Eu acordei os meus pais, que me disseram que foi tudo um pesadelo e que eu deveria tentar dormir de novo. Eu acredito que talvez eles passaram pelas piores sensações da vida deles. Mas como eu posso evitar essa paralisia? A primeira forma de evitar a paralisia do sono é dormindo bem. Dormindo mais ou menos de 6 a 8 horas por dia. A segunda forma de evitar a paralisia do sono é você dormindo no horário certo. E assim você não cria horários aleatórios e a sua mente e o seu corpo consegue descansar bem durante a noite. A terceira forma é você acordando no mesmo horário, acordando sempre numa mesma hora. Isso é relacionado também à rotina. E o quarto e último é evitando bebidas energéticas. Evitando tudo que contenha substância muito forte, como a cafeína, os refrigerantes. Tudo que é em excesso se prejudica muito para que você possa ter um bom descanso, para que você possa dormir bem e evitar a paralisia do sono. Mas a dica que eu posso te dar é que quando isso acontecer, é bom que você se mantenha calmo, que você se concentre e que você perceba que aquilo é temporário. Levando para o lado espiritual, como cristão, eu te dou uma dica por experiência própria, que você use o nome de Deus, use o nome de Jesus para repreender esse mal, para repreender essa opressão que você estiver sentindo naquele momento. Eu te digo isso independente de religião, mas que você experimente fazer isso e eu creio que vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, de compartilhar e tchau!